Hello, my friends! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Resolvi ligar a câmera aqui e gravar rapidinho para vocês para falar do meu antigo emprego e do meu atual. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e aperte o sininho para receber as novas notificações. E deixa aqui nos comentários também o que você tem achado dos vídeos. Então, gente, o que acontece? Eu tinha arrumado um emprego numa fábrica esse ano de 2021. Tem um vídeo de eu falando dos meus empregos de 2020. Então, se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá e assiste, para vocês saberem quantos empregos eu tive no ano passado e quais foram. Porém, esse é o primeiro vídeo falando sobre emprego em 2021, os meus empregos. Então, o que acontece? Eu tinha conseguido uma fábrica, comecei a trabalhar, estamos em maio, né? Foi no, se eu não me engano, início de março. Não, início de abril, perdão. Início de abril, aí eu comecei a trabalhar, sendo que o Bruno estava para trocar de emprego, né? O Bruno estava trabalhando numa empresa de peixe. Tem um vídeo também falando dos dois empregos do Bruno aqui em Portugal, né? Os dois empregos que, naquele vídeo, eu estou falando por que ele arrumou dois empregos e falando quais são os dois empregos. Sendo que naquele vídeo, um dos empregos era uma empresa de peixe. E aí o Bruno não estava totalmente satisfeito na empresa e estava procurando algo melhor. E ele ficou lá 2 meses. E aí, dentro dessas procuras, apareceram outras vagas. Até uma que ele estava esperando desde março do ano passado, que ele já tinha colocado o currículo, já tinha feito até exame, já tinha passado por todo o procedimento. Só que nesse percurso apareceu uma empresa numa profissão ao qual ele sempre almejou desde os 20 e poucos anos, quando ele fez um técnico. E ele não conseguiu exercer no Brasil e apareceu essa oportunidade aqui em Portugal. E aí ele recusou a outra empresa, que ele já tinha feito já todo o processo desde o ano passado, já estava esperando basicamente 1 ano para ser chamado, e ligaram para ele 2 vezes e ele recusou. Fora outras empresas que ligaram também e ele recusou. Mas isso é um assunto para outro vídeo, só estou explicando mais ou menos aqui. E o que acontece? A gente ainda não tinha certeza de qual seria o horário dele na empresa nova. Ele tem uma empresa antiga que ele trabalha desde junho do ano passado, essa ele continua nela. A única coisa que houve foi a troca da empresa do peixe para uma outra empresa. E aí, quando surgiu essa empresa, a gente não sabia qual seria o horário e a nossa expectativa fosse que fosse um horário na parte da manhã. Por quê? Eu consegui esse emprego nesta fábrica, que é da mesma dona da fábrica que eu trabalhei no final do ano passado, que foi a minha última fábrica de 2020. E aí, ela tem uma outra fábrica que faz o mesmo processo do lado, que era do antigo pai dela, e ela comprou a de cima, que foi a primeira que eu trabalhei, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar na de baixo, que é coladinha uma na outra. Era o mesmo serviço, então eu já sabia qual era o serviço, e eu tava esperando ser chamada. Eu fui na entrevista em fevereiro, início de fevereiro, e só fui chamada no início de abril. Demorou mais ou menos 2 meses, né, pra me ser chamada. E aí eu fui chamada, entrei, comecei e tal. E a gente estava na expectativa de saber o horário da empresa nova que o Bruno entraria, na segunda empresa dele, né? Que ele já tem uma e ele estaria trocando a do peixe por uma outra. E aí, para nossa surpresa, a empresa nova que ele entrou botou ele no horário de 2 às 10, que era o mesmo horário que eu tinha na outra empresa, na empresa que eu estava trabalhando em abril. Aí calhou de nós dois estar no mesmo horário, né? Porque na empresa de peixe, o Bruno trabalhava de 2 às 10. Só que como ele já estava para sair porque apareceu a outra, eu aceitei a vaga da fábrica, mesmo sabendo que era de 2 às 10, porque até onde tinha sido informado, ele iria trabalhar no horário da manhã, no caso. E aí não ia conciliar os dois no mesmo horário, porque, como vocês sabem, nós temos um filho. E aí calhou da empresa botar ele no mesmo horário que ele estava no do peixe, de 2 às 10. E aí ficou ruim para nós dois trabalharmos no mesmo horário de 2 às 10, né? Por causa do Israel, buscar na escola e tal, e outras coisas. Então, nós conversamos e foi preferível eu sair da fábrica. Eu trabalhei nessa fábrica só 2 semanas. Nem chegou a ser 2 semanas, gente. Acho que foi 10 dias só. Eu trabalhei 10 dias e aí nós conversamos e eu decidi sair. Já que ele tem 2 empregos, né? Tem 2 no caso. E se vocês quiserem saber mais informação, tem um vídeo explicando melhor.
Eu não quero que esse vídeo fique muito comprido. E aí que eu falo dos meus empregos. Mas para vocês entenderem bem o porquê que eu saí da fábrica que eu estava, que não durou muito tempo, foi por este motivo. Por questão de bater os horários, né? De ser nos mesmos horários. E aí nós conversamos, decidi sair para procurar um outro. Aí o que aconteceu? Eu trabalhei numa lanchonete ano passado, no período de março, antes de estourar a pandemia. E aí eu trabalhei nessa lanchonete, uma lanchonete brasileira, e eu tava fazendo part-time nela. Não era full-time, era part-time, só aos fins de semana, e fiquei basicamente lá um mês. E aí estourou a pandemia, a lanchonete fechou, tudo parou e tal. Quando foi agora, o dono, né, que é uma excelente pessoa, ele reinaugurou a loja, ele saiu do ponto onde ele estava para ir para um outro ponto maior, que é aqui dentro do mesmo sítio, né, aqui em Guimarães mesmo. Só que ele saiu de loja de rua e foi para dentro de uma loja de shopping, que é aqui, é um mini shopping, né, que a gente chama de centro comercial. E aí ele reinaugurou essa loja, mais uma loja maior. E aí ele estava à procura de part-time, full-time, part-time. Aí ele apareceu uma menina para full-time e eu estava interessada no part-time, como eu já tinha trabalhado para ele ano passado. Fui e externei o meu interesse em trabalhar novamente de part-time para ele. E aí assim aconteceu. Ele mandou ir lá, a gente conversou, resolvemos. Então esse é o meu emprego atual. Nesse ano de 2021 já estou no meu segundo emprego, né? Ano passado eu trabalhei em vários e eu tenho um vídeo falando sobre isso, então se você tiver curiosidade, vai lá e dá um pulinho lá e assiste, deixa o seu like também. E aí eu entrei, como eu falei, entrei numa fábrica, fiquei por 10 dias e agora eu estou de part-time numa lanchonete brasileira aqui em Guimarães. E nem se compara, né? O dono eu já conheço, já tenho contato com ele desde o ano passado, a família dele também, a esposa, os filhos. Então, esse é o meu emprego atual, estou adorando trabalhar lá, eu já gostava de trabalhar lá no passado. E esse ano eu estou tendo a oportunidade de trabalhar novamente. Então, para você que está pensando em vir para Portugal, né? Eu posso falar por onde eu moro, que é Guimarães, né? Aqui não é tão difícil, porém não é tão fácil, né, de conseguir emprego, mas também não é tão difícil como outras cidades, que no caso Guimarães não é cidade, Guimarães é concelho de Braga. Mas enfim, gente, esse é o meu relato do meu segundo emprego esse ano. A fábrica, se eu quisesse, eu teria continuado nela, mas devido a esse empecilho, eu e meu esposo, a gente está sempre conversando e entrando em acordo. E essa questão do part-time tá sendo ótima pra mim, porque é pertinho da minha casa, 5 minutinhos andando, eu estou na loja. E são horários picotados, porque para quem não sabe, restauração aqui em Portugal, que é trabalhar na área da restauração, é trabalhar na área do restaurante, restaurante, lanchonete, tanto faz, se engloba ali na área da restauração, horários picotados. Então eu vou 11 horas, 11h30, volto às 3, aí dá tempo de eu buscar meu filho na escola, que ele também estuda aqui em Guimarães, a um pouquinho de quilômetros daqui, vou buscá-lo 5h30, que é a hora que ele sai. E depois, 6 horas, eu volto para a loja e fico até o fechamento. E aí, eu ainda estou vendo com o dono, né? A gente está conversando e vendo direitinho para tentar encaixar as coisas direitinho, horários. Mas de início é isso. E a maioria aqui de restauração é isso, né? Quando é full time, você fica o dia inteiro. A não ser que o restaurante só sirva almoço e janta. Aí o restaurante fecha às 3. Os funcionários vão para casa e voltam às 7 e fica até umas 10, 11 horas. No caso da lanchonete, ela não fica até esse horário. Então, mas mesmo assim, o horário é picotado porque eu estou no part-time. Então é isso, gente. Conforme vai aparecendo novidades, vai acontecendo coisas, eu vou estar contando para vocês. Resolvi gravar rapidinho, porque já tem um tempo que eu não gravo vídeo. E para atualizar vocês também sobre a minha vida e a vida da minha família aqui em Portugal. Então é isso. Muito obrigada por ficar até o final. Beijinho. Tchau.